E eu tava, Bárbara, você falou uma coisa muito verdade, numa transição mesmo. Porque eu não sabia nem como me vestir. Então, às vezes, eu vestia uma roupa, assim, que não condizia comigo, que não fazia sentido. Foi ficando um negócio confuso. Eu passei por um processo, assim, não só de uma rede social, de um Instagram do profissional, mas o pessoal mesmo, um autoconhecimento. De entrar em crise. Aí foi, depois de um tempo, surgiu, né, as questões do meu relacionamento, que eu vou falar mais pra frente. Então, assim, você vê que realmente mexe com todo o seu ser. Não é uma rede social. Por isso o perigo da rede social, né? Hello, pessoal! Estamos aqui no Transforma Cash, esse podcast que conta os dias de luta e dos desertos que os empresários passaram para chegar nessa jornada de sucesso. E hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima, que eu queria apresentá-la para vocês. Ela é cuiabana, 26 anos, graduada em psicologia pela Universidade de Várzea Grande, pós-graduada em teoria cognitivo-comportamental pela PUC, palestrante, psicóloga com foco em relacionamentos, formada há 5 anos com mais de 600 atendimentos realizados e realiza atendimentos individuais e de casal. Mãe, esposa, psicóloga, cristã. Que prazer te receber, minha amiga Fernanda Violim. Seja muito bem-vinda ao Transforma Cash. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por me convidar, Bárbara. Gente, eu trouxe a Fer porque, se vocês sabem, né? Estamos aqui na semana do Dia dos Namorados. Hoje que vocês estão vendo este podcast é o Dia dos Namorados. E a gente não podia trazer outra informação a não ser uma pessoa especialista em relacionamento, né? Então, nada melhor do que contar a trajetória, né, da nossa psicóloga, né, especialista nessa área. Então, minha amiga, me conta. Como você decidiu? Como foi essa jornada do empreendedor? Quando foi que você começou? Me conta um pouquinho da sua história. Conto desde quando? Desde que momento? Pós-faculdade ali. Pós-faculdade, né? Porque a faculdade eu sempre falo que eu nem sei por que eu fiz psicologia. Porque é uma coisa assim muito aleatória mesmo. Mas assim, começando a minha história, né? Eu vim de uma família muito, muito humilde, assim. Não é humilde, mas com muita dificuldade financeira, né? Nós tínhamos condição, mas sempre no perrengue. E aí eu decidi que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia terminar a escola e eu vou fazer faculdade, porque se eu parar, eu morria de medo de nunca mais conseguir estudar e não ser ninguém, sei lá, e ficar perdida no mundo. Era um medo muito grande que eu tinha. E aí eu fiz psicologia, me formei. Quando eu formei, boom, pandemia. Nossa. E aí eu olhei e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu já não tinha dinheiro. Com a pandemia, então, não tinha dinheiro, não tinha nada, tudo fechado. Nós temos até um contexto social na faculdade que quem não tem dinheiro fala que vai fazer assim, né? Eu vou começar a trabalhar numa organizacional, eu vou trabalhar em alguma clínica, eu vou juntar dinheiro. E esse era o meu plano. Eu tinha várias entrevistas, inclusive, marcadas, que começaram assim. Todo dia me ligavam, olha, não vai dar mais, porque a gente vai cortar gasto. Teve uma empresa até que eles falaram que eu tinha sido aprovada, que ia implantar o RH lá. E aí ela ligou pra mim e falou assim, olha, não vai dar mais, a gente não vai implantar, não é prioridade, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? Porque eu tinha terminado a faculdade, eu formei pelo FIES. Falei, daqui a pouco estão me cobrando, o mundo vai acabar, eu não vou ter nem dinheiro pra pagar a faculdade. E aí foi quando, assim, deu uma luz na minha cabeça. Eu sempre fui voltada pra rede social, pra marketing, eu sempre fui muito inovadora. Eu lembro que quando eu era menor aprendiz, a gente tem que fazer o curso ali do menor aprendiz, né? E aí, um momento ali, a professora falou assim, você não tem que criar uma empresa. E isso, o Instagram estava começando. E aí, todo mundo indo atrás de documento, como que é para criar uma empresa física, né? Eu falei, professora, eu posso fazer digital? Porque na minha cabeça era o seguinte, se eu fizer digital, eu já não vou ter imposto, eu já não vou ter que procurar documento, eu não vou ter que fazer nada. Isso aqui é minha cliente de consultoria financeira, viu, galera? Exatamente. Eu vou criar um Instagram e eu vou postar lá. Quando comprar e der sucesso, daí eu vejo se vale a pena. Então, assim, olha a minha mentalidade. Isso eu tinha 16 anos. Show. Então, quando eu formei, eu falei, o que eu tenho agora? Rede social.
E aí eu abri um Instagram, até mandei uma fotinho pra você lá. Mostra pra nós, Jake, por favor, coloca pra nós aqui aquela fotinha de início. Bem a primeirinha. Quando eu abri o Instagram, eu coloquei o nome do Instagram Passei do Ponto. Olha. Passei do ponto, que era bem essa mentalidade mesmo assim, não aguento mais, vou procurar um psicólogo. E ali eu comecei a postar, e foi dando certo, e foi atraindo pessoas, e veio pacientes do online. E aí eu, do jeito que eu podia atender ali, né, eu morava num apartamento, o CRP tem todas as regras lá, eu no quarto ali, eu montei um escritório, e eu comecei a atender. E conforme eu fui postando também, pra vocês terem noção, aquela fotinha ali... era foto do meu Instagram, porque eu não coloquei meu rosto, então começou ali, né? Aqui cortou, mas vocês vão vendo a diferença, assim, de quando a gente começa sem dinheiro, é assim, gente, você vai fazendo o que dá. Então, a gente é o eu empreendedor, né, galera? É o isso eu, mesmo. A gente é empreendedora, eu era marketing. Marqueteira, comercial, eu RH. Que atendi tudo, eu que atendi, eu era minha secretária, desse jeito. E aí eu comecei e foi indo, assim, só que eu tive muitas crises mesmo. Eu lembro de uma cena que me marcou muito, porque eu sentei, assim, com meu esposo e eu comecei a chorar, que eu falei, cara, eu vou fracassar, não vai dar certo, porque as pessoas veem hoje em dia na rede social que vai dar certo de cara e não vai ser assim, não vai. E as pessoas faziam piadas mesmo. Nossa, eu entrei uma vez no grupo da UFMT, e aí eu lembro que um professor viu, né, quando você vai falar ali, às vezes aparece o contato, assim, com @ do Instagram, né? Uhum. Aí ele foi me mandar pra fazer um projeto, ele falou assim, a blogueira do grupo, tipo assim, pra eles desqualificando total. Tipo, você não pode fazer isso. Como se fosse algo muito ruim. Exatamente. E na época eu tava começando, então assim, era vergonhoso. As pessoas riam da minha cara. Ixi, passei várias coisas, assim, nem era considerada psicóloga. Quando ia visitar a avó do meu esposo, ela perguntava, e aí, quando você vai começar a trabalhar? Né? Porque não era trabalho. Então, eu passei por alguns movimentos assim. E aí, depois, conforme tava na fotinha, aí eu peguei, chegou um momento, eu falei, olha, essa foto aqui não vai dar mais, precisa ter um rosto, eu fui estudando mesmo ali, eu não tinha dinheiro para investir. Então, eu fui no YouTube, que tem aqui, eu vou ver vídeos, vi vídeos na época da Gabi Ferreira, é uma marqueteira muito bom, e bem na época que eu decidi assim, falo que é de Deus, né? Uhum. Ela lançou um curso gratuito no YouTube, completo. E aí eu peguei do início ao final o curso dela, que foi o que me deu um gás, assim, que me ajudou por muito tempo. Só que eu também era muito, assim, né? Eu sou muito angustiada, tipo, preciso dar um jeito pra ontem. Então, esse primeiro Instagram meu, eu fiz muita coisa errada nele, né? Aqueles grupos que você entra pra engajar, pra isso e pra aquilo. Esse primeiro Instagram que você fala, é esse Passei do ponto e aí você não transformou ele, você não pegou aquela audiência e transformou no atual. Não. Você deixou ele lá. Deixei ele lá, eu desativei ele, desativei. Porque eu fiquei ali, Bárbara, acho que eu fiquei patinando 1 ano e pouco com ele. Porque ele chegou a 6 mil seguidores, chegou uma hora que ele não ia mais. E eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, gente, esse trem travou. E não era só sobre seguidores pra mim, era sobre pacientes. Então, se não chegava gente nova, não tava girando, não ia ter giro financeiro. Entendi. E aí, um dia eu peguei e falei, cara, pra gente não dá mais, eu vou largar esse Instagram. E aí, meu esposo falou, não, assim, não, né, super... Você lutou tanto pra isso. Eu falei, Alexandre, não vai dar certo esse negócio ou vai ou racha. E aí, eu criei meu novo Instagram. Eu fiz uns 4, 5 vídeos, viralizou. Bum! Deu lá 12 milhões, um monte de coisa. Eu acho que em meses eu tava com 20 e poucos mil seguidores, que é o que eu tenho até hoje. Depois não cresceu mais. Mas dali que veio... Como se fosse muito pouco, 12 mil seguidores, galera. Não, cresceu, né? Uhum. E aí, assim, só que foi muito sofrido. Foi nisso tudo que você for contar pra você, é o quê? Uns 3 anos, né? E só que você entra na rede social ali, você vê o pessoal de marketing falando pra você assim, você vai criar um Instagram, você vai postar todo dia, daqui 1 mês você tá com 1 milhão de seguidores. E não é assim, tem toda uma estratégia, e aí a gente se cobra, fica mal. Nossa, eu ficava muito abalada mesmo, porque pra mim não era sobre uma rede social, nunca foi, é sobre a minha profissão. Isso. Né? E assim, eu queria entender, eu que já te conheço, eu sei o quanto você fala de relacionamento. Esse do Passei do Ponto, então você não falava sobre relacionamento. Eu falava, só que assim, eu tinha acabado de me formar. Então essa coisa de nicho, de ter uma área, não tinha. Era o que viesse, eu tava atendendo. Então... não tinha uma assim, especialidade ali. O negócio é assim, isso aqui vai me dar retorno financeiro? Entendi. Né? E aí eu postava muito sobre relacionamento, porque na época que o Instagram surgiu, pra quem lembra aí,
o que dava sucesso era aqueles postzinhos bonitinhos, fotinhos bonitinhos, né? Que as pessoas pegavam ali e compartilhavam. Aquelas artes bem feitas do Canva. Então, eu ia lá no Pinterest, pegava uma foto ali, postava e dava engajamento. E aí, eu fui postando e aí foi um processo. Aí, nesse processo, eu vi, cara, eu realmente gosto de falar de relacionamento. Eu tenho vivência em relacionamento, eu posso falar sobre isso. E eu fui direcionando, mas isso eu já fui fazer já no meu outro Instagram, que é esse meu Instagram atual. E aí, quando que você criou esse novo? Quando você decidiu sair e falar, não, agora eu preciso me profissionalizar, eu preciso fazer um Instagram só de relacionamento. Foi isso ou não? Não, eu decidi fazer um Instagram novo, porque o meu não tinha mais movimento. Então, eu criei o novo e aí falei, aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer uma foto mais bonitinha, que aí foi quando eu fiz o meu primeiro ensaio pago, porque antes, o que eu fazia? Eu ia as fotos que eu mandei pra você até, eu fui num lugar bonito ali em Cuiabá, falei pra minha mãe, pega o celular aqui, porque a minha mãe tira umas fotos até boas, falei, faz umas fotos minhas. Só que não era nada profissional, né? Não tinha uma maquiagem, não tinha um cabelo, não tinha nada. Então, quando eu fui fazer esse Instagram novo, eu falei, não, eu vou fazer um ensaio, eu vou definir uma paleta de cores, né? Eu vou seguir esse processo para tentar fazer o melhor possível. E tem até uma foto aí, Jake, se você puder colocar, que mostra ela do antes e depois de 2022, né? Que essa foto eu achei impecável. É uma diferença gritante. Parece de menina a mulher. Exatamente. Né? Que foi uma... mas a primeira foto que tem a lâmpadazinha, coloca pra você. Pode colocar, fazendo um favor, que eu vou te mostrar aqui qual foi o ensaio que eu fiz, assim. E eu tava, Bárbara, você falou uma coisa muito verdade, numa transição mesmo. Porque eu não sabia nem como me vestir. Então, às vezes, eu vestia uma roupa, assim, que não condizia comigo, que não fazia sentido, foi ficando um negócio confuso. Eu passei por um processo, assim, não só de uma rede social, de um Instagram do profissional, mas o pessoal mesmo, um autoconhecimento, de entrar em crise. Aí foi, depois de um tempo, surgiu, né, as questões do meu relacionamento, que eu vou falar mais pra frente. Então, assim, você vê que realmente mexe com todo o seu ser, não é uma rede social. Por isso o perigo da rede social, né? E as pessoas, elas acham, né, que o capital visual não conta. Não conta. Ó, olha a diferença, gente. Isso aqui é muito gritante, Sim. né? E até a pose, a né? Pose. Aqui não passa autoridade. Não. Olha a cor da unha. Não passa autoridade. Olha calça a diferença. Jeans. Calça jeans. Olha essa Sim. diferença. Esse foi o primeiro ensaio que eu fiz. Tipo assim, o primeiro ensaio que eu paguei. Aí na outra foto... A da ele consegue, lâmpadazinha, por favor. Você vai ver o terror do marketing. Não, o engraçado é que, assim, a gente vê a diferença até na sua fisionomia. Na minha fisionomia. Né? O quanto você teve um processo, que isso é o que eu gosto de mostrar Exatamente. aqui. É o processo tanto do seu mindset, que aqui você tinha um. E aqui eu já sou eu, mãe. Aqui já é você, mãe. É aquela primeira que a gente apresentou. Aqui tá com a lâmpadazinha. Com a lâmpada que ela fala, que tem a cadeira. Isso. Inclusive, eu quero falar sobre essa cadeira. Essa Pode foi a falar. primeira que você começou? Lá, essa daqui? Essa foi a primeira foto. Não, eu sempre olho pra ela, eu acho, não parece que eu sou mais velha do que agora? Eu ia falar isso agora, amiga, com todo respeito, mas Sim. ali é uma senhora. Uma senhora. De 35, nada não a ver sou com eu, você. a identidade não é por quê? Porque eu não sabia quem eu era mesmo nessa fase. Então aqui você vê que eu tô de vermelho, ó, porque eu defini, minha paleta é vermelha. Então tudo que eu puder fazer vermelho. Aqui, ó, eu ia dar entrevista de vermelho, assim. Essa aqui foi a primeira poltrona, foi uma poltrona que a minha mãe tinha. Minha mãe trabalha com eventos, decoração, né? Eu falei, eu vou pegar essa poltrona, coloquei no quarto, eu colocava meu celular ali e atendia. Gente! Esse era meu atendimento. E aí era legal porque os pacientes, eles até tinham uma sensação assim de que estavam num consultório. Porque a poltrona dava um ar de aconchego, né? Mas ao mesmo tempo, pra mim, era tudo desestruturado, né? Pra anotar, um computador não dava. Era eu, meu rosto, assim, acabou. Então, podemos dizer que esse daqui foi os seus primeiros passos do início do seu negócio. Foi Exatamente. a poltrona, um ring light e você ali com o seu celular. Exatamente. Isso aqui estávamos em 2020? Eu acho que é. 2020. 2020, eu falei em 2020. Na pandemia. E dentro disso, quando a gente fala de primeiros passos, né? Qual você pode dizer, assim, que foi o maior desafio que você enfrentou? Meu medo. Eu tenho muito medo de dar errado, né? Muito medo. Até hoje, assim, às vezes eu olho e paro e falo assim, cara, eu tô bem, mas às vezes ainda vem aquela sensação assim, não é o suficiente, eu me cobro muito, muito mesmo, vocês não têm noção. Aqui foi onde eu comecei, inclusive, a trabalhar esse medo.
Porque eu comecei nas redes sociais e eu falei, na rede social não vai dar, porque isso não, na época, até hoje, dependendo do lugar, né? Não passa credibilidade. E eu era jovem. Olha o jeito que eu me vestia, gente, uma criança. Gente, ela ia de tênis, calça curta, jeans. Calça curta. Eu falo que é Deus que... Cadê a nossa amiga aqui? Cadê a Flávia, que é a nossa, que mexe consultora com o nosso... de imagem. Consultora de imagem, mexe com o nosso capital visual. Aqui tá até escrito, né? Passei do ponto. E aí, o que me deu coragem, que foi aqui que eu falei? Porque na pandemia, essa é a Gisele Almeida, ela é diretora da TV Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? E ela me deu a oportunidade de dar uma entrevista, porque na época ela tava dando oportunidade pro pessoal ir lá divulgar o negócio pra dar certo. E ela gostou muito de mim, né? Nossa, você é muito jovem, muito inteligente, que não sei o que e tal. E aí passou, eu falei, cara, eu tenho que dar um movimento na minha vida. Pandemia, só rede social não vai dar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu falei pra ela, Gisele, o que você acha da gente fazer um quadro no seu programa sobre saúde mental? E aí foi quando, assim, eu vi que eu dava conta. Porque ela falou, não, vamos, fechou. E muita gente não sabe, mas quando você vai na TV, é você que paga. Você não recebe, você que paga. Exato. Então, pra eu conseguir isso, cara, foi, assim, muito bom. E aí eu comecei ali a falar, não, eu vou dar conta, e comecei a ganhar de credibilidade, então os profissionais começaram a me respeitar, professores começaram a me seguir, coordenadores, aí eles começaram a me supervisionar, até hoje eles me supervisionam, vira e mexe eu vejo eles no meu Instagram. E aí ela me confiou muito em mim, a gente criou uma amizade, ela deixou eu até apresentar o programa por um tempo, depois ela foi pra rádio, aí eu fui pra rádio junto com ela. Você criou um programa de rádio junto com ela? Eu era psicóloga do programa, né, então ela trazia um tema, o pessoal comentava, a área dela é muito de médicos, né, então ela falava sobre aquilo e eu dava a visão psicológica. Só que aí entra um momento que é o propósito, né, que eu comecei que eu tava, realmente minha agenda começou a encher, graças a Deus, dar retorno, e aí eu comecei a avaliar o propósito, se aquilo ali realmente fazia sentido, se não, e comecei a fazer uma limpa, né? Mas aí é o processo. Nossa. Não é um processo. E dentro desse processo, quando a gente fala de mindset, qual você acha, assim, que foi um romper pra você falar assim, sair daquela menininha que não tinha ali uma identidade visual, um capital visual, não entendia qual que era a importância, para essa mulherão que a gente tá aqui, que hoje a gente fala, que é empresária, mãe, esposa. Sim. Qual foi, assim, o mindset que você fala assim, não, esse foi o que mudou a chavinha? Separação. Eita, lasqueira. Dia dos namorados, Dia dos gente. Namorados. Coitado do meu marido. Então, a Flá até tá aqui, né? A Flá tá aí pra confirmar que eu sabia que aquilo ali não se encaixava, mas eu tava perdida mesmo no meu relacionamento. E aquilo afetava a minha vida como um todo. Então, eu não sabia como me vestir, como me portar. E aí, essa época, eu comecei a andar com umas amigas de infância que tinham esse comportamento mais infantilizado. Profissionalmente, eu estava muito na frente delas. Só que aí, ao invés de eu olhar pra frente, eu comecei a olhar pra elas. E aí, eu comecei a me perder. E já estava perdida, comecei a me perder mais ainda. Meu relacionamento passando por um alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Até que chegou o momento da nossa crise, né? Que aí foi a crise que a gente chegou, sentou e falou assim, olha, não dá mais. E a gente separou. A gente ficou 3 meses separados, né? Eu fiquei 3 meses separados do Alexandre. Ali você já era sua namorada, noiva? Casadíssima. 4 anos de casada. Jesus, você separou no casamento. Casamento mesmo. 4 anos de casada. Eu casei com 18 anos, né? Hoje eu falo que eu casei na idade certa, porque me conhecendo, talvez se eu tivesse esperado mais, eu seria independente demais para me encaixar outra pessoa. Então, eu casei na idade certa. Só que com isso, veio muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa assim, como é que eu posso... Eu vou me encaixando, né? Aquela pessoa que vai rebolando e vai se encaixando e tudo mais. Só que isso trouxe um ponto negativo pra mim, que foi o quê? Eu não encarava os problemas de frente. Então, muitas coisas começaram a acontecer recente no meu casamento ali. E eu não encarava, meu marido muito menos, né? Quem conhece ele sabe que ele é muito tranquilo. Então aquilo foi acumulando, até quando eu fui encarar, eu não aguentava mais, eu já estava exausta. E aí já estava agravada assim a situação, sabe? E aí a gente sentou e conversou e a gente se separou. No que eu separei, eu já estava nesse processo de querer me vestir melhor, fiz a consultoria com a Flá, buscava, eu falava, não, isso aqui não encaixa, isso aqui não dá certo, isso aqui não sei o quê, e tentando.
Gente, vou dar um pause. Flá, vem aqui dar um oi. Vamos fazer um negócio diferente. Só vem dar um oi aqui, porque ela vai aparecer no podcast também, gente. Mas é porque a gente falou tanto. Gente, essa que é a mulher maravilhosa que cuida do nosso capital nosso look. Vocês podem ver que é Veio de vermelho ainda, hein? Tá encaixado. Vocês vão ver, o próximo episódio é com ela, viu? Sim. Obrigada, Flá. E aí tentando, menina do céu, e não dava certo. E aí quando separou, assim, foi um boom. Porque daí, o que aconteceu? Na minha separação, eu comecei a compartilhar vídeos sobre a minha dor. Só que a minha dor era a dor de muitas pessoas. Então foram os meus vídeos, assim, de 12 milhões de visualizações, 10 milhões de visualizações, que foi o que o meu Instagram deu um boom. Por consequência, meu Instagram cresceu, eu tava separando, a minha agenda começou a encher, eu fechei algumas parcerias com empresas, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender a me portar. E aí como eu já tinha resolvido o conflito do relacionamento, e eu sempre falo, o seu relacionamento vai afetar toda a sua vida. Não tem como você falar, vai ser só... Tudo, afeta tudo. Concordo. Por isso que o relacionamento tem que estar bem, né? E aí, quando eu tinha resolvido aquilo, eu tive tempo pra me descobrir. Que aí eu olhei pra mim de novo. E aí eu comecei a entender, isso aqui funciona pra mim, eu gosto disso aqui. Aquela roupa minha ali, você viu na segunda foto? É o meu cabelo. Inclusive, eu tô com esse cabelo hoje, eu nem me toquei da foto, pra você ver que eu gosto, né? O cabelo longo, eu sou mais neutra. E aí eu comecei a me encontrar. E eu só trabalhava também. Então, eu acordava cedo, ia fazer palestra. Então, isso dá uma movimentada também. Você acorda cedo, você tá arrumada, você passa o dia inteiro arrumada. E aí, foi quando eu me descobri mesmo. E deu certo. Aí, deu certo. Hoje, aí vem a segunda etapa. Agora, eu sou mãe, né? Então, tem essa adaptação. Mas, assim, mudou muito. Mudou muito. A Flá que me pegou no início, né, Flá? Gente, eu tenho vergonha. Eu acho que, assim, eu acho que se a gente for olhar pra trás, amiga, acho que todo mundo vai ter vergonha do nosso passado. O meu passado também me condena. Quem me vê hoje muito bem vestida, muito bem arrumada, elegante, mal sabe que eu usava aquelas blusinhas de seda, saia justa, aquela coisa com aquele colar gigante. E você usava a marquinha? Claro, né, gente? Péssimo. Era moda, gente. Era moda. Mas hoje a gente vê o quanto isso é importante. E isso, a minha mãe sempre falou isso pra mim. A minha mãe sempre foi meu espelho como pessoa elegante. A minha mãe acorda bem arrumada, ela dorme bem arrumada, ela não sai, ela fala que ela é uma pessoa pública. Mãe, te amo. Tô contando aqui, você vai brigar comigo em casa. Mas ela fala, ela é professora de criança e ela é assim, ela sempre, onde ela vai, shopping, onde ela sempre vai ter uma criança ali no meio, alguém, aluno grande, que ela tem mais de 20 anos aí, que ela leciona, então o tempo todo ela encontra alguém. Ela sempre falou, minha filha, você nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, isso ficou muito na minha cabeça. No decorrer que eu fui crescendo, porque na época da faculdade, gente, a gente só existia. Era uma sapatilhazinha, uma calça jeans, uma camisetona. E a minha mãe olhava e falava assim, minha filha, você vai desse jeito? Sim, vou desse jeito. Não, e se eu te contar, minha filha, isso aí tava ótimo. Mas o que realmente reforçou isso em mim, sabe o que foi? Meu Instagram, ele cresceu e eu tava movimentando muito ele. E aí, um dia eu saí com o Alexandre num restaurante, assim, tipo, batendo perna no centro. A gente sentou num restaurante qualquer, comeu, a menina veio me cumprimentar. Falou, oi, eu sou sua seguidora, um dia eu quero ser sua paciente. E eu olhei pro Alexandre assim, eu comendo. Eu falei, não vai dar pra sair de qualquer jeito. Não tem não como. Dá. No shopping, eu encontro muita paciente no shopping. Pessoas que eu sei que... Menina, eu moro na frente do Big Lar. Você já estava contando pra Flá que aconteceu uma situação e eu tive que ir de qualquer jeito lá, pois eu dei de cara com uma paciente minha. Eu falei, não, é minha possível. Amiga, o Big Lar, ele é o caos. Eu também já tive uma experiência, assim, péssima, saindo da academia toda descabelada. Quando eu olhei, falei, Jesus, misericórdia. O pessoal ainda chega e fala assim, nossa, nem te reconheci. A gente olha e fala, oi, entendi. Obrigada. É ótimo, né? Só que as pessoas, é igual quando a gente vê um artista, né? Famoso ali, a gente quer tirar foto com ele, às vezes ele tá comendo, ele recém acordou, tá cansado. Exatamente. E a gente não entende. Então, isso é muito importante, né? Mas eu vejo quando você fala, né, desse mindset, dessa virada de chave, eu queria entender quais as estratégias. Então, dentro de todo esse contexto, eu queria entender quais foram as estratégias e esses processos que você implementou para superar todos esses obstáculos que você pode contar para o pessoal.
Propósito, né? Eu tive que encarar meu propósito mesmo. Quando eu me separei, eu não entendia que eu tinha um propósito de família, que eu não entendia nada. Eu acho que isso vem muito da minha criação, da infância mesmo. Eu tinha muitos traumas, como eu falei assim, né? Traumas que eu nem sabia que eram traumas. Um desses traumas é a escassez, né? Dificuldade com o financeiro, vou ficar sem, Então eu tinha muito medo. E aí eu comecei a trabalhar muito intensamente. Eu comecei a focar assim, não, eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro, família depois, filho não quero, porque filho atrapalha, filho isso, eu foquei nisso. E isso também atrapalhou meu casamento, porque eu fazia assim com o Alexandre, amor, tem uma reunião, vamos? Ai, não sei, tu fica, tchau. Ia, né? Então isso foi... A gente é muito autossuficiente, Exatamente, né? isso foi rompendo. E aí quando eu separei, que eu me vi trabalhando, eu tinha dinheiro, então quando eu tava separada, inclusive eu conheci vários restaurantes, fiz tudo que eu queria, andava bonita, andava com meu cabelo arrumado e tá. E aí começou a surgir um desejo em mim, né? E aí é onde entra nós cristãos, né? Cristãs, Deus surge. Deus começou a trabalhar desejos em mim, que ele falou assim, agora eu vou te pegar de volta, que eu tava desviada. E aí eu retornei pra igreja e ele começou a trazer coisas que eu não sonhava. E aí, de repente, eu comecei a me perceber, cara, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, né? Que eram coisas que com o Alexandre nunca. Ele falava, você não quer ter filho? Eu falava, não tenho medo, não quero, não vou. Mas isso já é um reflexo de um relacionamento que era problemático, né? Eu não me sentia segura. Como que eu vou ter um filho com uma pessoa que eu não me sinto segura? 100%. E isso eu fui prova viva. Exatamente. E aí eu comecei a sentir isso, sentir o desejo. E eu falei, bom, eu tô bem comigo mesma, eu não quero voltar. Não quero voltar. Eu não queria ter um relacionamento. E Mas aí, você tinha o desejo de ser mãe. de ser mãe, de ter família. E aí, o que começou a acontecer? Aleatoriamente, porque assim, eu não entrei em Tinder, eu não entrei em nada. Aparecia um povo assim, e eu olhava e falava, gente, é assim que o mundo tá. A gente tem, hoje em dia as relações são tão fúteis, né, Sim. Fer? A gente que é solteiro, Sim. hoje em dia, é muito difícil, a gente tem preguiça de conhecer, e quando você conhece, a gente descarta muito fácil. Sim. Ah, não tem o mesmo princípio, a gente tem algumas coisas que a gente elenca ali, não é, tchau, obrigada. Exato. E não tem nem, antigamente, né, pelo menos a gente tinha aquela história assim, não deu certo, a gente tenta de novo. Hoje em dia, a gente não tenta mais nada. Exatamente. E aí foi esse o ponto, que daí eu comecei a olhar e eu falei, não, mas eu já sou casada. Mas foi Deus, obviamente, que eu comecei a me aproximar muito de Deus, e aí veio esse sentimento, mas eu já sou casada. Eu já conheço uma pessoa que tem os meus valores, né? Então, a gente tinha todos os valores, a gente se conheceu na igreja, né? Então, aquilo começou a florescer em mim, crescer, e aí Deus falou, não, você já tem um marido, você já tem a pessoa certa, tá tudo bem. E aí eu não me envolvi, né, com ninguém, assim, eu vou ter um relacionamento, não me envolvi, não queria. E aí entra a parte que eu falei também pra você, de que eu casei na hora certa, porque daquela forma que eu tava, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu carro, eu vivo bem, você sabe, né, eu já tava fazendo até meu estoque financeiro, que eu tava muito bem mesmo, graças a Deus. E aí foi quando eu fui retornar com o Alexandre. Falei pra ele, olha, vamos voltar. Aí ele falou pra mim, eu não quero. Mentira, Fernanda! Ele falou, não quero, não vou voltar com você. Ele tava numa outra pegada já, ele já tinha conhecido outra pessoa. Não, ele tinha conhecido várias, né? Tadinho, vou expor a vida dele aqui. Mas é diferente, porque assim, eu não separei pra pegação. Vou pegar Deus. Não, eu separei porque meu relacionamento não estava bem. Meu marido separou porque eu quis me separar, porque o nosso relacionamento não estava bem. Então, assim, pra ele foi um baque emocional, né? Então, eu me separei, eu peguei minhas coisas, eu construí minha casa, eu fui focar em quê? Em mim. Autoconhecimento, fui focar naquilo que eu prego. Então, eu vou cuidar de mim, eu vou trabalhar, vou viver minha vida aqui, bonitinho. E aí, Deus entrou nisso de volta. Então, entrou o trabalho, eu e igreja. Onde eu ia lá, né, fazia os meus estudos e tudo mais. O Alexandre, ele não queria separar. Então, ele se perdeu. O que aconteceu? Ele voltou a encontrar uns amigos de infância, a realidade dos amigos era essa, ele começou a beber, ele começou a sair. Amigos que não são cristãos, quando é assim. Exatamente. Começou a beber, começou a sair, querendo ou não, ficou cômodo pra ele. Porque assim, quando ele se relacionava comigo, eu era uma pessoa difícil. Porque eu sou muito determinada. Eu venho de uma família onde eu vi meu pai
precisar desmontar e montar uma casa, meu pai fazia isso. Então eu cobrava muito ele, sabe? Eu comparava muito os dois. Reage e tal. Gente, isso é uma realidade muito grande. A menina, a gente Sim. sempre vê o nosso pai Sim. como nosso espelho. E se Sim. o pai fazia aquilo ali, a gente quer cobrar isso do marido, né? Exatamente. Isso é muito difícil. E o Alexandre não, ele é um excelente marido. Só que eu não conseguia ver também. Hoje eu falo que era mais por conta das minhas feridas que eu lançava pra cima dele. Ele recebia e não me questionava, porque ele podia falar, cara, você tá... Só que ele não fazia isso, então prejudicava tudo. E aí, quando eu fui trabalhando isso com ele, né, de voltar, foi um processo. Daí foi outro processo, né, onde da gente conversar, da gente alinhar, da gente resolver, né, até que ele não queria nem separar e nem voltar. Tipo, você não queria me dar o papel de divórcio, também não queria voltar. Isso foi em que ano? 22 ou 23? Ai, 1 ano e meio atrás. Então foi pra 2023. 2022. 22 pra 23. Foi no mês do meu aniversário, em junho. Porque eu lembro que no meu aniversário eu passei altas coisas de ódio dele. Então foi pra junho ali. Foi bem na época do meu aniversário de 2022. Foi isso mesmo. E aí ele... Chegou um dia que eu falei, olha, o negócio é o seguinte, assim não vai dar. Ih, menina, foi tenso, porque é tenso, né? Um processo árduo pra gente crescer. Falei pra ele, pra mim não vai dar, você não quer voltar e você não quer me dar o divórcio. Então, eu vou tomar a decisão. Se até segunda-feira você não falar que a gente vai voltar, eu vou entrar na justiça e vou pedir o divórcio, porque eu não vou ficar te esperando aqui pro resto da vida. Decidida, gente. Decidida. Que isso? E aí, ele me conhece, né? Então, ele sabia que ou vai ou racha. Eu não sou uma pessoa de ficar assim, tipo, ai, vamos separar, vamos não sei o quê. Não, eu fui dando chance, a hora que eu vi que tava pegando pro meu lado, porque tava pegando pro meu lado, pensa. Eu tava vendo coisas que eu não precisava ver. Sim. Ele saindo, isso já era feridas emocionais, ninguém precisa passar por isso. E aí ele pegou e falou, não, então a gente vai voltar. E aí eu falei, ok, então a gente vai voltar, então se comporte como um homem casado. Aí fez a limpa no Instagram, colocou aliança, voltamos, tá. E aí entra a questão dos valores, né? Que um casal precisa ter os mesmos valores. Então, assim, o Alexandre, no momento que a gente voltou, ele não estava na igreja. Mas ele tinha os valores de família, de Deus, de não beber, né? Na época ele estava bebendo muito, e aí eu sentei com ele, a gente, depois de alguns dias, também teve outros problemas, eu sentei com ele e falei, olha, é a última conversa que a gente vai ter. Mal, assim, né? Eu conto bonita, mas eu tava mal na hora, eu tinha tido uma crise de ansiedade e tudo. Falei, olha, eu não consigo, né, ver você com seus amigos, porque não é assim, vou ali beber. Vai e não volta nunca mais, né? Pra mulher isso é muito grave. Não quero que os meus filhos cresçam. Eu falei pra ele, eu quero ter filhos. Eu não quero ver meus filhos crescendo com cerveja na mesa. Não quero que eles normalizem isso, porque não é um valor pra mim. E aí eu lembro que ele falou assim, nem cerveja final de semana, ele falou. Falei, não quero. Se você quer isso pra você, você fica. Eu tô indo embora, porque pra mim não vai dar. E a questão do... Como a gente repete padrões, né, Bárbara? Porque o meu pai foi alcoólatra, o pai dele foi alcoólatra, e ele que não desejava aquilo, estava fazendo a mesma coisa, e eu sofrendo como a minha mãe, e ele como a mãe dele. Então, você literalmente quebrou. Sua família foi uma quebra de padrão, 100%. Uma quebra de padrão. Glória a Deus. Exatamente. E aí, ele voltou, a gente voltou, e eu ia no GC, né? Que é o grupo de crescimento, e bem na época que a gente voltou, a pessoa que era os nossos líderes, eles iam embora. E Deus já tinha me falado, você vai ficar com o GC. E aí eu lembro que eu faltei 2 GC, eles ofereceram pra todo mundo, pediram... o Edgar e a Jéssica. Um beijo pra eles, Sim. Saudade deles. Eles pediram pra todo mundo, esses dias fiquei até sabendo pra uma amiga minha, que chamaram até esse casal dessa amiga minha, que nem era do GC, porque ninguém aceitava. E eu não tava indo porque eu tava doente. Aí no último GC que eles falaram, tipo assim, ou alguém pega ou vai acabar, a gente foi. Falei, bom, já que ninguém vai assumir, eu vou. A gente assumiu. Aí no que eu assumi, veio o quê pro Alexandre? O senso de responsabilidade. Então, isso poxa, foi ótimo. Foi ótimo pra ele, assim, foi uma virada de chave. Porque daí ele teve que se enturmar, né? Ele fez amizade, que sempre foi uma ferida da Alexandre não ter amigos. Então ele fez amizade, ele se sentiu pertencente, ele começou a se envolver ali, porque ele que faz o louvor, a gente leva a palavra, tudo junto. Vocês discipulam outros Exatamente, casais, né? A gente tem que cuidar de outras pessoas. Hoje eu falo que o Alexandre, eu acho que ele tem um coração mais disponível do que o meu.
Olha que lindo. Exatamente. A transformação foi gritante. Foi. Inclusive, eu quero colocar, por favor, Jake, coloca foto do Alexandre e da Aurora, né? Que é uma coisa linda, gente. A Aurora é uma princesa, que é a filhota deles dois. Já tem mais de um aninho, né? Que é uma princesa, recém fez um aninho. E hoje, vendo essa foto, dá um prazer absurdo ver o quanto vocês passaram, né? E as pessoas adoram ver essa foto e esquecem, né? Que teve muita luta pra chegar até aqui. Bárbara, você sabia de uma coisa, assim? Eu sempre conto isso, principalmente pro pessoal do meu GC, pra motivar eles, né? Se eu não tivesse me separado, eu não teria Aurora. Porque eu tinha medo de ser... Olha isso, que isso é muito forte. Eu tinha medo de ser mãe. E aí eu lembro que a minha vida inteira eu falava assim, ó, quando eu tiver 25 anos, eu vou estar formada, eu vou estar casada, eu vou ter minha pós-graduação e eu vou ter meu filho. Só que com 25 anos eu estava com tudo, só que eu não queria ter filhos, eu tinha medo de ter filhos. E aí no dia que eu me separei, eu estava próxima do quê? Do meu aniversário. Então eu ia fazer 25 anos. E aí eu fiz uma carta pra Deus, assim, eu separei no outro dia, eu não via louvor, não via nada, eu separei no outro dia, eu senti o desejo. E aí eu fiz uma carta pra Deus, falei, Deus, a vida inteira eu falei que com 25 anos eu ia estar casada, ia estar com os meus filhos, com a minha pós-graduação. Hoje, pra fazer 25 anos, eu tô me separando. Eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser no final do ano, mas eu tô deixando aqui agendado isso, porque o que acontecer eu vou saber o que tá acontecendo. Eu fiz 25 anos, eu voltei com o Alexandre, eu engravidei, a Aurora nasceu um mês antes de eu comemorar meu aniversário de 26 anos. Meu Deus do céu. Olha, propósito de Deus mesmo. Realmente, quando é pra ser, gente, não interessa. A pessoa vai, vem, Tinha que ter mesmo. E eu por isso que eu falo que pra mim e pra muitas pessoas, a separação pode ser a solução. Porque é onde você vai ter um choque de realidade. A gente vai parar de responsabilizar o outro e vai começar a se movimentar. Porque é você o responsável, não é só o outro. A gente também tem questões, né? E eu falo assim que Deus, como que ele faz tudo bonitinho. Porque a Aurora nasceu, eu tinha 25 anos. Aí eu terminei minha pós-graduação, estava casada, formada, com a minha família, 25 anos. Meu Deus. E hoje, contem, por favor, quantos anos você tem hoje, Fernanda? Hoje eu tenho 26, eu vou fazer 27. Em junho aqui, dia 16. Já tá chegando. Tá chegando. Mas hoje, vendo o seu sucesso tão nova, né? Porque você é muito nova, minha amiga. Eu tenho 32, eu acho muito. Então, quando a gente pensa, né, com 26 anos, estar na sua carreira, hoje ser renomada na sua área, ter ali várias palestras, porque, gente, a agenda dela não é fácil, tá? Vocês que acham que não é fácil pra conseguir ter um tempinho com ela. Hoje, tão renomada na sua área, voltada ali para relacionamento que você até então nem imaginava que ia ser. E hoje o seu testemunho de vida, né, como cristã, como esposa, mudou literalmente a sua vida. E eu queria entender o que você pode passar para as pessoas com relação a hábitos e rotinas, assim, que você considera essencial para que a pessoa tenha hoje sucesso dentro, seja no ramo não só da psicologia, como de todas as esferas. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, que eu posso, assim, eu acho que o mais importante, que é uma coisa que eu tenho praticado na minha vida, é o seguinte: olha pra você. Porque hoje a gente tem muita informação, então a gente tem rede social, a gente tem um monte de coisa. Se eu entrar aqui no meu Instagram agora, eu entro em crise. Porque é uma psicóloga que acabou de abrir um Instagram e bombou, e tá cheia de paciente, e tá lançando curso, e eu que, né, apesar de ser jovem, já tô aí 4, 5 anos de caminhada e não vou. Então, assim, tem que ter um foco, tem que ter um propósito e olhar pra você. Eu sempre falei que, assim, meu objetivo é ser reconhecida, pelo menos, na minha cidade. Tô no caminho, não tô lá ainda, né, eu tive a bebê, parei, tem esses processos, mas é o meu foco, né, e a rede social leva a gente pra fora. Mas se você tem um objetivo, permaneça, né? Olhe para você, permaneça, continue. No dia a dia a gente vai falhar, às vezes você não tá bem, você vai descansar, não tem como, né? Falar assim, olha, igual passo a passo, acorde 5 horas da manhã, né? Isso não, a gente não consegue manter. Claro que você tem que ter uma coisa, eu já ouvi essa frase, eu gostei muito. Trabalhe para você como se você estivesse trabalhando para os outros. Exato. Né? Isso é muito bom. Só que às vezes, assim como você fica doente, às vezes trabalhando para os outros, para você também vai ser cansativo, é frustrante, emocionalmente é desgastante. Então, se permita descansar, mas continue. E uma coisa que eu acho essencial, assim,
A gente tem que parar com o imediatismo, né? Não vai. Pode acontecer, espero que aconteça. Mas é muito difícil ser da noite pro dia. E tá tudo bem. Então, paciência, continua. É porque a geração TikTok, Exatamente. né? A geração Z é assim, ele coloca um vídeo engraçado, do nada ele viraliza. Sim. E isso daí realmente faz com que a gente se pergunte, será que o meu conteúdo é tão chato? Exatamente. Será Eu sou legal, ninguém... Será que eu sou tão chato? E a gente, assim, eu não sei você, mas às vezes eu vejo os vídeos que viralizam, eu fico olhando assim, eu falo... Que é isso? Ó? Olha a mentalidade do brasileiro. Sim. Porque, na minha opinião, aquilo ali não era pra ser viralizado. É tão absurdo, Sim. né? Não é viralizado um conteúdo de qualidade. É viralizado um meme, né? Mas é isso que diz sobre a nossa sociedade, né? As pessoas, elas querem rir. As pessoas estão cansadas, estão exaustas, cansadas de ser cobradas. Então, o que viraliza é isso mesmo. E aí, você tem que ter paciência. Porque se o seu conteúdo é um conteúdo, por exemplo, o seu, finanças... O meu ainda falo que relacionamento todo mundo tem problema. Agora, finanças é um conteúdo que você precisa se dedicar, é denso. É muito pesado, exato. Não é fácil, não é gostoso. É uma pessoa que realmente tem que estar assim, cara, quero mudar a minha vida. E todo mundo precisa de dinheiro, né? Entrando nessa esfera de dinheiro, você que já é minha cliente aí de consultoria financeira e empresarial, queria que você desse uma dica. O que foi importante, né? A gente já teve ali o nosso momento de consultoria, vocês fizeram não só para você, como para casal. Qual que foi a diferença, a virada de chave, assim, financeira? Porque teve dentro da consultoria, mas eu não posso contar, vou deixar para ela. O que aconteceu, assim, para você dizer para as pessoas? Qual que é a importância de ter um acompanhamento? Isso é uma coisa até de casal mesmo, né? Que às vezes a gente fala, o marido não escuta. Né? Então, assim, como eu falei, eu sempre tive uma questão com dinheiro. E eu não sei se isso é nato meu, assim, sabe? Mas eu me dei muito bem cuidando das minhas finanças. Quando entra uma outra pessoa, entra uma outra visão de mundo. E aí tudo que eu falava para Alexandre não estava bom. Eu falei, bom, então eu vou pagar alguém para te falar, né? E aí a virada de chave foi essa mesmo, da gente entender que eu posso ser diferente da minha família. Porque a questão do meu esposo é que a minha família acho que me traumatizou porque tinha déficits, né? Então, me faltavam muitas coisas. Na família dele não tinha um controle financeiro, mas ele sempre, né, escolinha particular, carrinho do ano, então tava tudo bem. E aí precisou desse movimento. Então, hoje, pra mim, o que eu falo que aconteceram várias coisas positivas, né? Mas o melhor lado foi realmente assim, o Alexandre entender que ele pode ir além. Né? Porque a partir do momento que meu esposo entende que ele pode ir além, eu também me sinto confortável para ir. Porque senão eu vou, ele fica, como é que faz? Daí eu tenho que ficar com ele, né? E dentro da consultoria, você que é prova viva, eu como consultora, eu sempre tento colocar o homem como provedor. Tem que ser. Né? Não só pelos princípios cristãos, mesmo que a mulher ganhe mais, mas botar isso na cabeça, né? Que o homem, ele é o provedor. Exato. Vai ter muita gente que pode ser que tenha haters agora, achando isso contrário, o feminismo, mas me desculpa. Hoje, você tá errado. Né? Hoje a gente preza por isso. A gente sabe o quanto a masculinidade do homem tá nisso. E eu lembro o quanto eu entrei nessa seara, né? O nosso foi onde bateu. E realmente foi, porque a gente tava num processo que eu queria engravidar, eu queria ter a Aurora. E realmente foi, né? Eu parei de trabalhar, então o que eu contribuía parou, porque eu só ganho dinheiro se eu estiver trabalhando. Ele teve que suprir, eu fiquei com a bebê, voltei agora, mas ainda não é no mesmo movimento. Então, o homem, ele precisa ter isso, porque a mulher, realmente, gente, se você quer ter filhos, é isso, ou abrir mão da maternidade. Exato. E aí é muito pesado pra mulher, muito pesado pra criança, porque acaba que às vezes você vai pagar uma babá, mas vai ser o valor do seu salário. E você vai fazer o papel masculino, né? E você não vai estar lá também, entendeu? Então é difícil, mas assim, são estratégias que a gente tem que mudar, né? Só que isso é uma conversa pra quem quer ter essa conversa, porque senão nunca vai ser. É uma conversa que dói. Dói mesmo. Dói no homem, dói na mulher. E sair daquela visão de ter só uma renda, né? Sim. Que a gente conseguiu tirar ali a renda de só CLT, sair para empreender, para começar um negócio. Isso faz a diferença. Até para quem empreende, ter mais de uma fonte de renda é necessário. Ter vários produtos, ter uma esteira de serviços. Então, isso fez a diferença na sua casa. Certeza. E eu tenho certeza que fez a diferença no seu negócio também. Nossa, eu alinhei muitas coisas, assim, né? E fez eu entender coisas, assim. Eu tenho contatos com colegas de que têm 20 anos de formada e eu entendi coisas que elas não entendiam, né? Isso atrelada ao marketing, as coisas que eu busco mesmo entender, me ajudam muito, me auxiliam muito, porque
o psicólogo, ele é um vendedor, né? Assim como o médico, qualquer um. Se você não Qualquer vender, pessoa. não entra o valor. Então, a Exato. gente tem que ter essa mentalidade. E é difícil, né? A psicologia é muito difícil, porque acho que na área da saúde, as pessoas acham que você tem que doar. Elas não sabem que você estudou ali 5 anos, uma pós-graduação, né? O espaço que você aluga, tudo tem um custo, né? Você tem que comer. Né, tem conta pra pagar, Conta os pra boletos. Mas, gente, tá tão maravilhoso aqui que por mim eu continuaria muito mais. Mas a gente está chegando ao fim, infelizmente, Fer. Mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem pro pessoal. Seja de relacionamento, seja de finanças. O que você pode dizer nesse dia 12, dia dos namorados? O que você pode dizer pra essa galera que... reflexões dessa sua jornada, não só como empreendedora, mas como cristã, como mulher casada, que você pode dizer para eles para fazer a diferença? Encontre uma pessoa que tem o mesmo propósito que você. Assim você vai diminuir problema financeiro, emocional, espiritual e física. Encontre uma pessoa que tem o mesmo propósito que você. Vai ser muito mais fácil, muito mais fácil. Gente, é isso. Não preciso nem falar nada depois dessa. Quero agradecer você, Fer. Te dar um mimo aqui do podcast pra você usar com a sua família. Pode abrir? Pode, eu amo a Bárbara, porque a Bárbara sempre tem uma lembrança. É a minha linguagem de amor, né? Então, assim... Amei, obrigada. Eu sempre falo que a melhor de tudo é a gente poder compartilhar os momentos em família, né? Então, eu espero que você compartilhe com seu esposo. Tem que esperar o nesse dia 12, pra você aproveitar bastante. Sim. A Aurora vai ficar com o vovô e com a vovó. Oh, tadinha. E é isso, gente. Obrigada, Fernanda. Imagina, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu tenho certeza que você abençoou muitas vidas, transformou muitas pessoas e outras psicólogas, empresárias aí que querem seguir essa mesma linha que a sua. Exatamente. Eu vou fazer um merchan, pessoal. Pode me seguir lá. Eu já ia falar, ela não deixou nem falar. Gente, Fernanda Violim Psi, tá? Me fala mais, Fer. Você saiu do Brum e agora é só o violin, né? Só o violin, né? Isso foi um direcionamento de Deus também, né? De, como a gente falou, realmente honrar o marido. Então, foi uma forma um reposicionamento, né? Eu falo que depois que eu voltei com o Alexandre é um novo casamento. Então, eu já não sou mais aquela que eu era muito conhecida por esse nome, né? Inclusive no meu passado, né? Então, eu falei, não, vai morrer aqui. Hoje morre um processo e foi um movimento de honrá-lo mesmo. Que agora eu me chamo Fernanda Violim, que é o nome do meu esposo. E você não tem só Instagram. Fala pro pessoal qual que é o seu YouTube. Ah, é verdade. Tá Fernanda Violim, tá? Eu tenho um canal no YouTube, inclusive estou voltando pra lá. Meus vídeos também são lançados na quarta-feira. Então vocês já entram por lá e já fazem todo o movimento. Transforma Cast, Fernanda Violim. É isso aí. Você fala lá sobre relacionamento. Sobre relacionamento. Só que lá já é com mais estratégias, né? Porque o Instagram, ele pede da gente uma coisa momentânea ali. Lá não, se você realmente precisa de dicas, se você precisa de um conteúdo que vai te auxiliar no passo a passo, é lá no YouTube. Então, gente, muito obrigada, Fer, que Deus te abençoe, que seja ainda mais próspero. E eu quero falar para você que gostou desse episódio, para você curtir, compartilhar, para que mais pessoas entendam e que o YouTube entregue para mais pessoas. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o nosso Transforma Cast. E não deixem de se inscrever no nosso canal. Tem muita coisa boa por aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.